Desde o mês de março de 2017, o STF julgou que a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é inconstitucional. A inclusão, na verdade. Na época, por maioria dos votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o CONFINS. Mas este não é o cenário praticado pela Receita Federal. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o especialista em direito tributário, José Renato Cordovez. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Tribuna, à Rádio Vila Real FM. Bom dia, Nayara. Bom dia, queridos ouvintes. Um prazer estar novamente aqui nesta casa. Já tive aqui falando em uma oportunidade sobre o compliance. E a matéria de hoje não deixa de ter certa ligação, né? Porque o empresário atento a essa situação também vai verificar isso daí e aproveitar a oportunidade de fazer aí uma reavaliação do seu setor fiscal e poder aproveitar a decisão para acionar na justiça também e conseguir reduções consideráveis aí do imposto, né? Doutor, eu abri aqui dizendo que o STF julgou que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é inconstitucional, porém a Receita Federal não é um cenário praticado pela Receita Federal, né? E como cobrar isso, que a Receita siga o que foi entendido pelo STF? Exatamente. Primeiro, é importante a gente entender o que é o PIS/COFINS, né? O PIS/COFINS é um programa de integração social do empregado e desde a Constituição de 88 ele vem a financiar o abono salarial e o seguro-desemprego, tá? Existem duas modalidades de arrecadação dessa contribuição, que seria cumulativo e não cumulativo, diferenciando as empresas que estão nelas, se lucro real ou presumido, e as alíquotas. COFINS também, só que é uma contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social, tá? A decisão, na verdade, o assunto vem se arrastando na Justiça por um bom tempo. Tivemos decisões em 2005, já do STF, se manifestando favoravelmente ao contribuinte, mas só em 2017, através do julgamento do recurso extraordinário 574.706, que foi definida em sede de repercussão geral, que o ICMS não faz mais parte da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso por quê? Porque o fato gerador dessas duas contribuições estão com base no faturamento das empresas. E antigamente, ainda é assim, porque a legislação não mudou, mas a decisão da STF exclui o ICMS dessa base de cálculo. O que a Receita até então pratica é o que está na lei. A lei não sofreu modificações. Portanto, o contribuinte que deseja que deseja ser abarcado por essa decisão precisa tomar ações judiciais para sanar essa situação. Pois é, mas e como que essa exclusão ela vem beneficiar, para que o nosso ouvinte entenda, vem beneficiar, por exemplo, os empresários? Certo. O que acontece, Nayara? Hoje, por exemplo, você tem uma alíquota interna do Estado de Mato Grosso de CMS. Quando você exclui esse imposto da base de cálculo da PIS/COFINS, você está retirando uma porcentagem do que o governo está mordendo, vamos assim dizer, né? Porque a PIS/COFINS, com o ICMS incluso na base de cálculo, é um valor a maior do que o que realmente deveria ser, né? Então, assim, é uma oportunidade que o empresário, inclusive, tem hoje de redução de gastos. A gente vive uma crise econômica muito grande, né? E que deve, com certeza, ser avaliado com carinho pelo empresário aí a opção de medidas judiciais para que possa tanto reaver os últimos 5 anos que foi recolhido de forma ilegal, como deixar de recolher nos próximos anos. É lógico que isso depende da modulação de efeitos que o STF vai dar na matéria, né? E quem é que tem maior incidência nisso? Qual é o segmento que pode
se beneficiar e buscar tributos? Os segmentos mais afetados vamos dizer assim, afetados positivamente, né, pela decisão. Lógico. Serão beneficiados, né? Beneficiados, exatamente. Seriam segmentos que estão com as maiores alíquotas de ICMS, né? Setor de transporte, setor de comercialização de mercadorias, em que pese o setor de serviço também está abarcado por essa decisão, não exatamente essa decisão, mas ela está sendo utilizada para que se retire também o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas como é uma alíquota menor, um imposto menor, quem está efetivamente ligado a isso é as atividades que estão submetidas ao ICMS, né? Esses segmentos. Tá, nós pagamos PIS/COFINS. Quando eu digo nós pagamos, é quem usa do serviço, que todo mundo usa do serviço de telefonia, de energia, né? Nós temos direito também à recomposição. Eu individualmente posso requerer meu PIS/COFINS que eu pago? Então, a decisão ela abarca as empresas que recolhem a PIS/COFINS, o ICMS, o PIS/COFINS, e que retirou-se o ICMS da base de cálculo dessas contribuições, né? Individualmente, o consumidor final ainda não houve nenhuma decisão nesse sentido. E o senhor acha que nós chegaremos a isso, que o consumidor final... Porque foi uma época, por exemplo, que nós pagávamos... eu me recordo perfeitamente, o senhor não devia nem ter nascido, que existiam empresas que compravam contas de luz, que tinham bônus era com um imposto compulsório que era pago da Eletrobras. Na época, Eletrobras e tal, e que gerava dinheiro. Depois nós tivemos um compulsório da gasolina, onde nós não tivemos o ressarcimento até hoje, né? O compulsório é bem mais recente, o compulsório da gasolina. Nós não tivemos o retorno individual de cada um. O cidadão não teve retorno. E como tudo está embutido, as empresas que recolhem ICMS, elas simplesmente são fiel depositárias do dinheiro de quem paga. Porque elas não pagam ICMS. Né? Elas recolhem o ICMS. E o PIS/COFINS também. Porque quando é que, na visão de um profissional talentoso e experiente como o senhor nessa época, nessa faixa tributária, quando é que o cidadão comum que paga tudo isso vai ter o seu dinheiro de volta? Se é possível ter o dinheiro de volta. Edivaldo, o judiciário, tudo depende da provocação, né? Essa decisão ela veio de uma provocação também de vários contribuintes empresários que houve uma avalanche, né, de ações judiciais. E, infelizmente, nós estamos num país aí que o fisco tem vamos dizer assim, uma voracidade em cima dos nossos capitais, e a gente depende também, assim como na política, assim como tudo, para mudar essas situações a gente precisa provocar o judiciário, né? Eu acredito que assim que a gente começar a entrar com as ações individuais e toda essa situação, as decisões começam a vir favoravelmente ao contribuinte, né? Até porque a gente tem visto uma mudança, uma quebra de paradigmas no judiciário em todos os aspectos, né? Vai ficar na esfera judicial. Estou vendo aqui, estou lendo alguma coisa com relação a essa nossa conversa aqui. A via para tentar reaver os valores, ela vai se restringir à esfera judicial ou existe o entendimento administrativo? Sim. Não, é exatamente isso. Por enquanto, como uma decisão recente, nós estamos falando de março... Não há trânsito em julgado. Não, exatamente. O processo ainda está tramitando, ainda está pendente do julgamento de embargo de declaração da Fazenda Pública. Então, assim, como não há trânsito em julgado, não produziu efeitos, né? E, principalmente, matérias que envolvem, assim, grande vulto financeiro, porque, por exemplo... Vai ser um impacto financeiro muito grande. Quando saiu essa decisão em 2017, a Receita Federal informou que seriam 20 bilhões anuais que deixariam-se de arrecadar só com essa exclusão do ICMS. Então, assim,
como não transitou em julgado e não houve a modulação dos efeitos dessa decisão, a partir de quando que ela vai começar a valer, se do trânsito em julgado, se da publicação da decisão, enfim, a Receita Federal ainda aplica a legislação federal, né? Então não vai mudar essa situação com relação aos contribuintes que não entraram com medidas judiciais. Administrativamente, o governo entende que o ICMS está presente, sim, na base de cálculo do PIS/COFINS. Doutor, vamos a uma participação por telefone. Tem gente na linha, Juca? Aqui do nosso ouvinte. Alô, bom dia. Caiu, vamos aqui então Tem mais um? para o WhatsApp. Tem outra. Voltou aqui. Alô, bom dia. Edivaldo, Oi, primo. só para efeito de curiosidade, tá? Sim. Eu tô com minha conta de energia aqui de dezembro de 2017 e o entrevistado, eu tô percebendo, é 17% sobre o consumo, ICMS, né? E o PIS? O PIS está na faixa de 0,49, ou seja, menos de 1%, né? E o COFINS? 0,49, mas o PIS também está calculado sobre a base do consumo. Ela não está calculado sobre o consumo e mais o ICMS, incluindo na base de cálculo do PIS, né? E o COFINS está na faixa de 2,26%, né? Também sobre a base do consumo. Tá excluído o do 17%, ICMS. o 17% sobre o consumo, está excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso é uma conta de energia agora de dezembro de... 4 meses atrás. 4 meses atrás. Abraço. Certo. Essa questão do PIS e do COFINS, né? É. Mas não entra de acordo com... Isso vai depender de cada... Porque assim, o PIS/COFINS não é uma contribuição simples, tá? Até o cálculo dela, muitos contadores reclamam, tem algumas alíquotas. Por exemplo, o PIS não cumulativo, ele é um imposto que incide... Que você pode fazer deduções. Então, assim, cada setor da economia tem uma alíquota, tem uma forma de cálculo. Então, da energia elétrica é diferente. Então, tem variantes, vamos assim dizer, na PIS/COFINS. Certo. Né? Lembrando que a gente recebe o especialista em direito tributário, o advogado José Renato Cordovez. Vamos para uma participação do ouvinte via WhatsApp. Bom dia, Nayara. Bom dia, Edivaldo. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia ao pessoal do futebol lá do condomínio Belvedere, que estão ligados em vocês. E agradecer a atenção de todos aí da rádio, que tem um respeito enorme com os ouvintes. Mesmo a gente não foi atendido, mandaram uma resposta no celular, né? Avisando por que não deu para ser atendido. Quer dizer, tá de parabéns a rádio. Nossa melhor rádio que tem em Mato Grosso, com certeza, é a Vila Real, pelo respeito ao ouvinte. Fazer uma pergunta, já que o governo Supremo julgou que não deve ser mais cobrado esse ICMS, sempre cria-se uma outra alternativa. Será que não vão criar um outro tributo para suprir esse que foi julgado indevido? Se ele puder responder, porque geralmente quando beneficia de um lado, né, sempre cria-se outro do outro. Está sendo criado outro, isso fica por isso mesmo. Ele acha que vai ser criado um outro tributo para suprir esse que o Supremo achou indevido. No mais, queria agradecer, Nayara, Edivaldo. Edivaldo, manda um alô para mim lá no Cadeia Neles, Daniel da Chácara Pinheiro, que eu vou te agradecer. Um bom dia, até mais. Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Há recursos ainda Daniel, o que que acontece? não transitou em julgado, né? E Sim. há novos recursos? Sim. Está pendente, inclusive, de julgamento de embargos e declaração Então. da Fazenda, do governo, né? Assim, Daniel, historicamente a gente vê realmente essa situação que você falou aí. E o governo já estuda uma proposta de modificação da PIS/COFINS, tá? Isso deve entrar em votação agora, após o primeiro semestre de 2018. Então, assim, podemos esperar aí alguma coisa que vá diferenciar essa situação, porque é realmente o que você falou, né? É um toma lá da cá, vamos assim dizer, né? Para a gente encerrar essa participação, vamos à última participação do ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia. Eu não sou de Cuiabá, mas eu tenho 38 anos, que eu moro aqui em Cuiabá. Então já tem que ser indenizada para ir embora. Não, Divaldo, que isso? Não, se quiser sair, tem que ser indenizada. 38 já tem estabilidade. Com certeza. Então fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá certo que não é o momento, mas eu vou deixar essa pergunta no ar. Quando for um deputado aí, você faz essa pergunta para mim. Por que que aqui em Cuiabá nunca veio uma fábrica de roupa, nunca veio uma fábrica de calçado,
Não tem uma fábrica de nada aqui para entregar esse povão. Seria muito bom que viesse uma coisa dessa para cá, você não acha? Acho. Eu deixo essa pergunta no ar, por favor. Então, Obrigada, minha valeu. flor, pela participação. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Pela Já sua foi rápido, vinda, doutor. Aqui. pela sua vinda aqui na Rádio Vila Real. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado Edivaldo, Nayara. Obrigado, doutor. Sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês, viu? Muito obrigado. A gente conversou com o advogado especialista em direito tributário José Renato Cordovez.